Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no novo ano litúrgico. Nesse final de semana, nós começamos um novo ano litúrgico na igreja, que tem uma sequência diferente do ano civil. O ano civil vai de janeiro a dezembro. O ano litúrgico vai do Advento até Cristo Rei. Com o Advento, nós temos 4 domingos que antecedem o Natal. Portanto, contando dia 25 de dezembro, nós contamos 4 domingos que antecedem e vivemos esses 4 domingos com dupla situação. De um lado, a expectativa do final dos tempos, continuamos a preocupação e o tema do final do ano litúrgico, e do dia 17 ao dia 24 de dezembro, a expectativa e preparação para a primeira vinda do Senhor, que é o Natal. Portanto, são 2 aspectos que se unem esse tempo do Advento que nós estamos iniciando. Também a igreja, a partir desse Advento, passa a utilizar aos domingos o Evangelho de Lucas. Entramos no ano C, Marcos, Mateus, Lucas, ABC. Portanto, a liturgia nesse terceiro ano é de Lucas, claro, com as exceções de algumas festas, e do tempo da Páscoa, que é São João. Mas é justamente a oportunidade de ver que no final de 3 anos de celebrações dominicais, nós teremos lido de maneira completa e comentada pela própria Escritura toda a Sagrada Escritura. Nós sempre temos a leitura do Antigo Testamento, temos uma leitura do Novo Testamento e temos o Evangelho. Portanto, durante 3 anos, aos domingos, toda a Sagrada Escritura vai sendo celebrada, vai sendo lida, vai sendo ouvida, e é uma oportunidade. Então, no ano C, portanto, onde nós somos convidados, acompanhados por Lucas, com o Evangelho do domingo, não é claro que tem exceções durante o ano, e podemos cada vez mais aprofundar e acolher o Senhor que fala ao nosso coração. Portanto, iniciamos um novo ano e nós continuamos, como começamos no domingo passado, na campanha para a evangelização. A campanha para a evangelização começa no domingo de Cristo Rei e vai até o terceiro domingo do Advento. A nossa conferência episcopal mandou uma carta a todos nós dizendo o seguinte: a campanha para a evangelização foi criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1998 e busca mobilizar os católicos de todo o Brasil para assumir a corresponsabilidade da sustentação das atividades evangelizadoras da Igreja. Lembrar que nós temos na Quaresma a campanha da fraternidade. Aquilo que é a coleta da campanha da fraternidade é para as questões sociais. A igreja faz a coleta e depois aparecem, tanto nas dioceses como também na CNBB, os pedidos para as questões sociais. E cada um tem como fazer a sua partilha. Mas agora, no tempo do Advento, é para a evangelização. Portanto, fala que essa campanha foi criada para que a igreja e os católicos todos assumam essa corresponsabilidade na sustentação das atividades evangelizadoras da igreja. Um dos pontos altos da iniciativa é a coleta realizada em todas as comunidades nas celebrações do terceiro domingo do Advento, no dia 15 de dezembro, inclusive nas celebrações vespertinas. E o tema, justamente, da campanha para a evangelização, como já falamos na semana passada, ligada um pouco ao tema do jubileu, né? Ou seja, é Jesus, nossa esperança, habita entre nós. É nossa missão anunciá-lo. A nossa conferência episcopal fala isso. A campanha para a evangelização deste ano quer ser uma preparação imediata para a abertura do Jubileu da Encarnação de 2025, quando refletiremos sobre o tema Peregrinos da Esperança,
proposto pelo Papa Francisco. Em Roma, ela acontecerá na noite do Natal e em nossas dioceses na festa da Sagrada Família, 29 de dezembro deste ano. Por isso, o tema escolhido é Jesus, nossa esperança, habita entre nós. É nossa missão anunciá-lo. E assim, justamente, Jesus Cristo é a esperança concreta, tem um nome, é Jesus Cristo. E é essa esperança, Jesus, que nascendo em Belém, vem habitar entre nós, como diz o quarto Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É essa a esperança de um Deus feito carne, feito gente, feito história humana, que nós queremos anunciar como pessoas fiéis, batizados, mas também como anunciadores eclesiais, paróquias, dioceses, regionais e como igreja no Brasil. Portanto, vivamos esse tema e que é nosso dever anunciar Jesus, nossa esperança, que habita entre nós. Mais um passo, segundo o final de semana, com a campanha para a evangelização. E a liturgia desse primeiro domingo do Advento, sabemos que agora mudamos a cor, né, da liturgia, passamos para a cor roxa, é tempo de esperança, tempo da expectativa, começam também as celebrações tanto da penitência ou da confissão, como as preparações para o Natal. Temos a coroa do Advento, como vocês veem aqui do nosso lado, que recorda um pouco essas 4 semanas de preparação para o Natal. Cada semana uma vela vai sendo acesa para recordar que nós nos aproximamos do grande mistério da encarnação. Mas essa primeira parte da liturgia do Advento fala um pouco mais dessa preparação para aquele que virá. Mas no Advento nós vamos encontrar tanto a expectativa daquele que virá, iremos nos preparar para aquele que veio, mas entre aquele que virá e aquele que vê, recordamos de São Bernardo, a vida intermediária do Senhor, aquele que vem. Portanto, é uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, que ao mesmo tempo que nós nos preparamos para aquele que virá, para julgar os vivos e os mortos, e aquele que veio, que somos chamados a acolhê-lo como nossa esperança, somos chamados a atualizar sempre mais a expectativa da vinda do Senhor em nossa vida. Vem, Senhor, vem nos salvar. Os cânticos do Advento fazem parte dessa espiritualidade, que nós saibamos utilizá-los e bem, né? Ou seja, que as nuvens se abram e chovam o justo, abra-se a terra e germine o Salvador. Cantemos, celebremos, né, com esperança, com confiança, esse tempo do Advento, caríssimos irmãos e irmãs, com o coração aberto. Mas esse primeiro domingo nos fala da nossa expectativa do Senhor que virá. Eis que virão dias, diz Jeremias, em que farei cumprir a promessa dos bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Salmo de resposta. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Portanto, já a leitura de Jeremias, leitura primeira, nos fala justamente desses dias que virão, em que o Senhor cumprirá sua promessa dos bens futuros, em que fará brotar a semente da justiça e valer a lei e a justiça na terra. Portanto, meus irmãos e irmãs, a expectativa do Senhor que virá. Nós iniciamos o Advento nessa primeira parte, na expectativa da segunda vinda do Senhor. Quando nós vamos preparar depois, mais tarde, para a sua primeira vinda, nós sabemos da sua segunda vinda. E no Evangelho, segundo Lucas, que estamos agora a ler Lucas, né, fala também disso, no final dos tempos. Naquele tempo haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas.
Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Esse dia não cai de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai em todo momento, para a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. De uma certa forma, é um pouco a continuação daquilo que ouvimos domingo passado. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, sinais aparecerão, e nós somos chamados a permanecer firmes. Sabemos que isso já se concretizou de maneira completa na morte e ressurreição de Jesus, mas também sabemos que a figura desse mundo passa. Quando vai ser, não sabemos, como fala bem clara a palavra de Deus. O importante é que nós possamos estar vivenciando a cada momento a vida cristã, colocando em prática a palavra de Deus e andando pelos seus caminhos. É um pouco isso que a palavra nos coloca. Nesse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. E aí então, meus irmãos e irmãs, fala a leitura, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força, estarmos preparados para estarmos com o Senhor. Mas enquanto isso, vivamos a vida cristã com alegria, com coragem, com generosidade. E a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda leitura desse domingo, que o Senhor vos conceda o amor entre vós e para com todos, e aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, diz Paulo. Que assim confirme os vossos corações numa santidade sem defeitos, aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Para que nós continuemos e vivamos o amor no dia da vinda do Senhor. Enfim, irmãos, isso que vos pedimos e exortamos, a aprender-se de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vendo assim, fazer progressos ainda maiores, conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Paulo vai lembrar então que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Os mártires, os santos, caminharam para o encontro com o Senhor, nessa certeza. Nós não sabemos quando nós iremos para a casa do Pai, nem sabemos quando será o final dos tempos, mas que nós sejamos confirmados na oração, no amor próximo, no amor um pelo com o outro, nós procuramos viver a vida de cristão nessa nossa caminhada. O advento nos faz contemplar que o Senhor virá um dia, mas enquanto isso, nós acolhemos aquele que vem em nossa vida e vivamos essa amizade com Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor e Salvador da nossa vida. Que aquele que veio, vem e virá, possa estar muito presente em nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo do advento e nesse novo ano litúrgico que acabamos de iniciar, e que nessa campanha para a evangelização, anunciar Cristo, nossa esperança, nossa vida. Ele está no meio de nós, por isso anunciamo-lo, proclamemos a sua presença no meio de nós e anunciamos que o Senhor vive e está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, bom início de ano litúrgico. Que nós aceitemos o caminho e o convite da Igreja para caminharmos nesse novo ano que se inicia. 4 domingos do Advento, tempo do Natal, depois tempo durante o ano, o tempo comum, depois tempo da Quaresma, começando com quarta-feira de cinzas, até a Páscoa, depois tempo pascal, e depois de Pentecostes, o tempo comum, segunda parte, durante o ano, até a terça de Cristo Rei. Acolhamos o convite e caminhamos. Que Deus abençoe, proteja e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.